Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? Como estão todos? Espero encontrar todos bem na graça e na paz de Deus, nosso Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Adriano, junto com a minha esposa Caroline. Nós fazemos estudos da temática espírita neste grupo e neste canal. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, tanto na nossa página do Facebook, quanto aqui no nosso canal do YouTube. Nós estamos migrando nossos vídeos do Facebook para o YouTube, porque a plataforma do Facebook exclui os vídeos depois de 30 dias que eles são postados. Então precisamos muito do apoio de vocês, simplesmente se inscrevendo no canal, para que a gente possa ter pelo menos 50 inscritos e possa voltar a fazer lives. Por enquanto estou fazendo os estudos gravando apenas a questão do áudio, porque o vídeo é muito pesado para subir na plataforma. Então conto com vocês para que a gente chegue logo aos 50 inscritos e possa voltar a fazer as lives, tá bom? Nossos estudos acontecem sempre às terças e quintas, excepcionalmente às vezes às quartas e sextas, de acordo com as coisas aqui de casa. Às terças estudamos um livro da doutrina, basicamente na temática espírita. Atualmente estamos nos Missionários da Luz, da coleção de livros do André Luiz, através de Chico Xavier. Já estudamos o Nosso Lar, estudamos os Mensageiros. Agora estamos nos Missionários da Luz. E às quintas-feiras a gente estuda um livro da base da doutrina espírita. Atualmente estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? Então espero que vocês gostem. Por favor, curtam os vídeos, compartilhem, deixem suas dúvidas, suas perguntas. Vamos aprender juntos. Nosso intuito aqui é que todos possamos aprender, estudar e aprender juntos, tá bom? Então nós estamos aqui no capítulo 13 do livro Os Missionários da Luz, onde o André Luiz vem aos poucos narrando ali o processo reencarnatório do Segismundo, tá bom? Então a gente vai retomar mais ou menos na metade do capítulo. É um capítulo bem extenso, com 33 páginas. Estamos estudando umas 2, 3 páginas aí por semana. Hoje eu tô junto com a família toda aqui curtindo um resfriado, então a garganta não tá muito boa, então talvez eu não consiga me alongar tanto, tá bom? Então vamos mantendo o nosso script, que é sempre ter a prece inicial, o estudo, as vibrações e a prece final. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome, na presença de Jesus, nosso Mestre, bem como de todos os nossos mentores e benfeitores do plano espiritual, que nos auxiliam e que nos proporcionam este momento. Agradecemos também a presença dos bons irmãos que vêm até aqui, dispõem do seu tempo para estudar conosco, para enriquecer este momento com bons pensamentos, com boas energias. Obrigado, Pai, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Como eu ia falando, a gente está estudando o processo reencarnatório do Segismundo. E em algum momento aqui, na semana passada, eles estavam falando dos processos de procriação e da questão toda espiritual desculpa, e até certo ponto filosófica da união sexual entre os seres, que é uma união de qualidades, né? Que entre as almas se chama de amor, entre os elementos químicos de afinidade. E ele fala que o problema é que a maior parte dos encarnados na crosta tem menosprezado as faculdades criativas do sexo, se relegando apenas aos prazeres inferiores, transformando algo cheio de muita luz perdão, em algo de sombras, né? E fazendo com que seja um vício tão lamentável quanto a embriaguez ou as drogas. E aí ele continua: a essa altura das luminosas elucidações
Sentindo que o respeitável amigo entraria em uma nova pausa, eu ousei interrogar. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne. Mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos de amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma vai se libertando dos cativeiros da forma física escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente, através de permutas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha fechada à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhe, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam um magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Imprimiu Alexandre um pequeno intervalo à palestra e em seguida, abanando a cabeça, significativamente observou: a criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem de uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é a manifestação cósmica de todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Eu não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditações mais edificantes. Esperei ansioso o instante de tornar as observações do caso de Segismundo. O estudo que se iniciara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava-o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão, procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos francamente indecifráveis ao meu olhar. Então,
voltando um pouquinho, o Alexandre explicou a questão do sexo, da importância dele para a criação de coisas físicas, porque do físico mais físico que nasce coisas físicas, do espiritual mais outro espiritual que nascem coisas espirituais. E que com o passar do tempo, conforme as pessoas vão se espiritualizando, o sexo vai dando lugar apenas ao amor, e essa necessidade carnal ela baixa, né? Vai tendo um grau menor ali de necessidade. Na sequência eles retomam a trilha do Segismundo, porque está chegando a hora da primeira ligação dele com o corpo físico que vai ser formado. E ele está tentando entender os cromossomos ali, as ligações e tudo mais. Isso que não é porque acho que a gente nem tinha ideia de que era cromossomo, né? Nem sei, 1940 e pouco. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor do nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia se manter sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal, e enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontram no limiar da nova experiência terrestre. Já estive mais animado, disse-me ele, triste. Entretanto, agora, falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Tenha calma, respondi confortando-o. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros irão segui-lo de perto, colaborando com seu êxito no que está por vir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou: sim, reconheço isto. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez. Dirigi-lhe então exortações de coragem e bom ânimo, quando meu orientador, dando por fim o exame da documentação, se aproximou de nós e falou-lhe com afetuosa autoridade. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material da mesma forma dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário material. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso trabalho para o seu benefício próprio. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção,
para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Então ele deixa bem claro ali que o Segismundo é um espírito já mais estudado, mais esclarecido. Ele não pode, bem no momento final, no momento da encarnação, da reencarnação, se deixar abater por ansiedades, por preocupações futuras, de se eu fizer errado de novo, e se eu não fizer tudo que eu planejei, e se, porque ele vai receber muita ajuda, ele vai ser muito bem cuidado e nutrido pela mãe. Ele já tem o esclarecimento, ele sabe mais sobre processos reencarnatórios. E ele tem que estar com um bom ânimo, com uma boa energia, porque isso é fundamental para que as coisas saiam corretamente. Segismundo ouviu, respeitoso, a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe uma nova consulta. Existem, então, perguntei sobre forte interesse, aqueles que reencarnam inconsciente do ato que realizam? Desculpa, gente. Certamente, respondeu ele solícito. Assim também como desencarna diariamente na crosta milhares de pessoas, sem ter a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que lhes apresenta em frente da morte do corpo. No mesmo modo aqui, a maioria dos que retomam a experiência corporal na esfera do globo é magnetizado pelos benfeitores espirituais, que lhe organizam novas tarefas redentoras, e quantos recebem semelhantes auxílios são conduzidos ao templo maternal da carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores à nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e de determinados agrupamentos. Gente, eu vou encerrar por aqui hoje, porque minha garganta tá pegando. Mas ele deixa claro aqui que tem sim muito planejamento reencarnatório, de ponta a ponta, vamos dizer assim, como é o caso do Segismundo, por isso que ele dá essa chamada no Segismundo. Como tem uma boa parcela que reencarna sem nem saber que está reencarnando, sem nem passar por esse processo de aprendizagem, esse processo de ajuste da próxima encarnação. É feito, todo o planejamento é feito pelos mentores, pelos espíritos mais elevados. A projeção do feto acaba sendo a projeção do que está à vontade, a grosso modo, da mãe, da vontade materna, do espírito daquela mãe. E os mentores projetam o plano daquele corpo que aquela pessoa, aquele ser, aquele espírito vai habitar, de acordo com a necessidade da região, do local, da família que ele vai acabar encarnando. Mas ele não participa ativamente. Então são poucos os que têm o privilégio, não é nem um privilégio, é a oportunidade, a evolução e o merecimento de planejarem a própria reencarnação. Boa parte delas é feito sem a consciência, assim como boa parte dos que desencarnam não tem nem uma linhazinha tênue de consciência de que desencarnaram. Então, mais um capítulo aí que é denso,
mas segue cheio de boas explicações e bons esclarecimentos. Então eu não vou me alongar muito mais não, porque minha garganta tá bem pegadinha, gente. Então vamos assim, aproveitando as boas energias aqui presentes, pedir aos nossos bons irmãos, nossos mentores e benfeitores, que se unam a nós no momento das nossas vibrações, onde enviaremos nossos melhores pensamentos, intenções e energias a todos os irmãos necessitados, tanto encarnados quanto desencarnados. Vibremos por todos os irmãos em situação de rua, para que o auxílio chegue e a mão amiga traga um cobertor, uma água, uma comida ou um prato de sopa, se não muito, um abraço. Vibremos por todos os irmãos que se encontram encarcerados, para que possam, recebendo boas energias e bons influxos, pensarem no mal que fizeram, naquilo que erraram, o que está fazendo com que paguem com sua liberdade, para que possam também projetar o que farão quando retomarem a vida livre. Vibremos boas energias e bons fluidos, boas vibrações a todos os irmãos que se encontram adoentados, acamados, internados nas clínicas, nos hospitais, os que estão nas clínicas de repouso, nas clínicas de recuperação e nas clínicas psiquiátricas. Que o amor de Deus toque cada uma dessas pessoas, lhes redimindo e auxiliando com as dores, com todos os problemas físicos e mentais. Vibremos por todos os que nos cercam, encarnados e desencarnados, nossos parentes, amigos, colegas, conhecidos, nossos vizinhos, dos mais distantes aos mais próximos, dos mais tranquilos aos mais agitados. Peçamos que cada uma dessas almas seja apaziguada pelo amor de Deus, nosso Pai, que lhes conforte os corações, os medos, as ansiedades, as atribulações, para que exista sempre uma única certeza, a de que Deus, nosso Pai, nunca nos desampara e está sempre ao nosso lado. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso planeta Terra, pelos governantes provisórios de cada um desses países, para que as pessoas possam se amar mais, se compreender mais, deixando de lado as diferenças, o egoísmo. Que o amor de Deus reine entre nós, pois somos todos filhos do mesmo Pai. E assim, Pai, te agradecemos novamente pela oportunidade do estudo, pelo momento de esclarecimento, por todos os irmãos que nos acompanham. Te agradecemos e agradecemos ao Mestre Jesus por estar conosco, bem como aos nossos mentores e benfeitores. Obrigado, Pai, por tudo, por tanto, por cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos na graça e na paz de Deus nosso Senhor, porque Deus nosso Pai é bom sempre e a todo momento. Fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê, se tudo der certo, amanhã, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, um bom descanso a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.